Olá! Hoje vamos estudar as escolas literárias, ou seja, os estilos de época, os movimentos literários. Para nós estudarmos literatura, didaticamente, o que acontece? A gente tem um conjunto dos acontecimentos históricos que envolvem a literatura num determinado momento e na passagem do tempo. Então, essa escola literária, ou também chamada de movimento literário, é esse conjunto de acontecimentos históricos, sociais, que envolvem a literatura desde a invenção da escrita até os dias atuais. Por essas imagens, nós podemos perceber que o tempo vai mudando a sociedade, vai mudando os costumes, vai mudando a pintura, a escultura, a arquitetura e também a literatura como forma de expressão dessa sociedade. Muito bem. Então, o que é que nós encontramos? Nós vamos encontrar em cada momento, em cada período histórico, uma determinada escola literária, um estilo de época. Nós temos o trovadorismo, que inicia a questão da literatura luso-brasileira no século XII. Ela era baseada no teocentrismo, era uma arte gótica, um ambiente palaciano, a produção era oral, era acompanhada por instrumentos musicais, aonde nós vamos encontrar as cantigas trovadorescas, as novelas de cavalaria e as agiografias, que são as biografias dos santos. Nós temos alguns autores, como Arnaud Daniel, Rimbaud da Aurenga, Bernard de Vertadorn e Chertien de Troyes. Vejam só, nós aqui temos algumas obras representativas. Eu não vou ler esse quadro todo que faz a sinopse da história da literatura luso-brasileira, porque nós vamos estudar cada um desses períodos, cada uma dessas escolas literárias. Mas só passando rapidamente, então. Nós temos no século XII o trovadorismo, no século XVI o classicismo, porque o trovadorismo ele perdura durante toda a Idade Média, né, que vai do século XI até o século XV. Nós vamos ter, no século XVI, uma mudança muito grande na sociedade com a questão do renascimento. Então, do teocentrismo eu passo para o antropocentrismo, vou ter a arte renascentista, alguma recuperação de modelos da antiguidade clássica greco-romana, vou ter essa separação entre a literatura e a música, vou ter mais harmonia e mais equilíbrio, desculpem. Já em meados do século XVI, eu vou entrar na época do Barroco. Nesse meio tempo, eu vou ter uma separação entre a literatura portuguesa e a literatura brasileira, porque aí eu vou ter o quinhentismo, que é justamente os anos de 1500, nas grandes navegações, onde o Brasil é descoberto, e se inicia uma produção literária no Brasil e depois do Brasil. Mas aqui nós temos o Barroco, não é? No meados do século XVI, que é uma retomada de valores cristãos. Nós temos uma ambiguidade, uma tensão muito grande no Barroco. Então, esse homem que antes era teocêntrico, depois passou a ser antropocêntrico, no Barroco ele vai ter esses dois movimentos em tensão. É o conflito que se estabelece. A arte das formas, eu vou ter rebuscamento e eu vou ter dois tipos de produção literária. O cultismo, que vai trabalhar com jogos de palavras, construções e imagens, e o conceptismo, que é a valorização de conceitos, ideias e argumentos. Já no século XVIII, eu tenho o neoclassicismo, ou seja, uma volta a uma postura racional, né? Então, quer dizer, esse homem já se acalma, o ser humano deixa do conflito, porque viver em constante conflito não é bom, e ele passa, então, a ter de novo, uma racionalidade, um equilíbrio entre razão e sentimento. A arte fica uma imitação da natureza, recuperando, então, modelos clássicos de simplicidade formal. Já no século XIX, entra a questão da arte romântica, né? Ou seja, aí nós já temos a fundação das nacionalidades, e quando nós temos esses estados, essas nacionalidades, nós temos a necessidade de uma literatura que a represente. E aí nós temos, então, a arte romântica com o predomínio da emoção, do subjetivismo, do nacionalismo. Temos uma pequena evocação da Idade Média, um gosto pelo exótico, a idealização amorosa e um fascínio pela morte.
Já em meados do século XIX, surge o realismo-naturalismo. Essa arte realista, ela vai primar pela razão, pela objetividade, pelo cientificismo. Ela vai denunciar vícios sociais, corrupções. Ela é determinista e ela faz uma análise minuciosa. No fim do século XIX, nós temos o simbolismo, que é uma arte simbólica, impressionista, onde eu tenho predomínio da subjetividade, fascínio pela morte, pelo sonho e valorização das sensações, não das emoções, das sensações e uma determinada vaguidão. Ou seja, eu sinto, né? Eu não consigo explicar exatamente, mas eu vou trabalhar com a sinestesia, com aquilo que eu vejo, que eu toco, que eu cheiro, né? No modernismo, eu já vou estar entrando no século XX, né? A era da velocidade, e essa arte moderna vai retomar questões sociais, uma visão crítica da realidade, mas ela vai ser original, ela vai trabalhar com humor, ela vai romper, vai fazer uma ruptura com o passado e vai trazer uma liberdade formal e expressiva. E depois, passadas, então, as fases do modernismo, né? Fase 1, fase 2, nós vamos chegar no pós-modernismos, também no século XX, ou também chamado de tendências contemporâneas, que vai vir com a arte pop, a Guerra Fria, onde tem uma crise de valores ideológicos e estéticos, onde eu, ao invés do nacionalismo romântico, eu vou trabalhar com o multiculturalismo, a intertextualidade, algumas experimentações com a linguagem, denúncia social, paródia e humor. A conclusão que eu posso tirar desses movimentos literários é que eu tenho um movimento que é o de continuidade, né? De um movimento eu passo para outro, mas eu também tenho concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, um movimento de ruptura. Se um movimento trabalha mais com a emoção, o próximo com a razão, o próximo retoma a emoção, o próximo retoma a razão, e assim eu vou indo sucessivamente. Então, eu tenho dois movimentos, um de continuidade e um de ruptura, que escrevem essa história da literatura. Muito bem. Além disso, nós vamos ver também uma outra questão. Vamos ver aqui que, para a nossa literatura, para o nosso estudo, né, o que interessam são 14 escolas literárias, na linha do tempo das escolas literárias. A primeira delas, chamada de trovadorismo, Idade Média, portanto, humanismo e classicismo, que naquela tabela ali se encontram meio que próximas, né, juntas, unidas. O quinhentismo, que nem aparece naquela tabela, mas nos interessa sobremaneira na literatura brasileira, porque é quando nós somos descobertos, né, o Brasil, o país é descoberto, e aí começam as primeiras manifestações literárias. O barroco e o arcadismo. E depois, mais tarde, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, pré-modernismo, modernismo e as tendências contemporâneas ou pós-modernismo. Eu espero que vocês tenham aprendido, tenham conseguido perceber que nós temos muito trabalho com cada uma dessas escolas para podermos estudar, e nos vemos em breve no próximo vídeo.